Nós vamos dar início, portanto, ao nosso estudo bíblico, continuando a estudar a carta aos Filipenses no capítulo 1, e vamos ler agora o versículo 27 até ao fim, como fizemos na semana passada, e eu peço ao nosso irmão Luís para o fazer, por favor. Somente vejo portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. E já agora, antes de saíres, vais orar também pelo irmão Silvio e pela irmã Beatriz, se faz favor. E pela Sandra. E família. Nosso bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, vamos até Ti, Senhor, e agora em particular, Senhor, para Te pedir, Senhor, e para Te agradecer, Senhor, pelo nosso irmão Rui e pela nossa irmã Beatriz Silva, Senhor, também pelas suas filhas, Senhor, que Tu possas continuar a ser com aquela família, Senhor, em particular, Senhor, com a Sandra, o seu marido e os seus filhos, Senhor, Tu, Senhor, possas novamente, Senhor, levá-la até os Teus caminhos, Senhor. Tu sabes, Senhor, os estados de cada um, Senhor, mas que Tu, Senhor, Tu podes operar. E em particular, Senhor, levamos, Senhor, este caso. Continuas, pois, a abençoar quer os pais, Senhor, quer as filhas, Senhor, quer os netos, Senhor, e que, Senhor, possam todos permanecer nos Teus caminhos e servir, Senhor, conforme Te aprover. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E já agora, desculpa lá, vais orar também pela Ana, a filha da irmã Irene, e pela Fátima, que tem estado a fazer também algum exercício derivado, portanto, da operação que foi sujeita, e também vai ser sujeita a algum tratamento a partir de sexta-feira, e pela Isabel, e não esquecer o Vítor, por causa do transplante que ele provavelmente vai ter, que a gente gostaria que ele tivesse, para que o Senhor o livre lá da hemodiálise. Senhor nosso Deus, se muitas coisas temos para Te agradecer, em particular, Senhor, Te queremos agradecer, Senhor, pela Tua manifestação, Senhor, que tem sido visível, Senhor, nestes, Senhor, crentes que têm estado doentes, Senhor. Também, Senhor, a filha da nossa irmã Irene, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas melhoras que lhes tens dado, Senhor. Que Tu possas, Senhor, continuar a abençoar, Senhor, a cuidar do seu corpo, Senhor. Mas, acima de tudo, Senhor, que Tu possas cuidar da sua alma, Senhor, e do seu marido e dos seus filhos, Senhor. Possas, Senhor, dar a sabedoria, Senhor, necessária à nossa irmã Irene, Senhor, também para, de algum modo, Senhor, possa, Senhor, falar de Ti, Senhor, a aquelas almas, Senhor, que elas, Senhor, possam perceber o quanto necessitam de Ti, muito para além, Senhor, das bênçãos que, Senhor, que Tu já lhes tens dado. Amém. Em termos do corpo, Senhor. Nos lembramos também, Senhor, da Fátima, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas melhoras também que tens dado. Que Tu possas, Senhor, continuar a fortalecer, Senhor. Agora, Senhor, que ela vai fazer os exames, os tratamentos, Senhor. Tu cuides dela, Senhor, como tens feito até aqui. Também cuides, Senhor, da Isabel, Senhor. E obrigado pelas melhoras que também já lhe destes. Que continues, Senhor, a cuidar dela, Senhor, e do seu lar. Que acima de tudo, Senhor, nunca te possam sair dos teus caminhos, Senhor. Permaneçam neles, Senhor. E também te pedimos, Senhor, pelo Vítor, Senhor, e do seu problema de hemodiálise e do rim, Senhor. Tu possas, Senhor, se for da Tua vontade, abrir essa porta, Senhor, e que possas encontrar, Senhor, um dador. Que ele possa, Senhor, também sair, Senhor, daquele padecimento que tem todas as semanas nos tratamentos, Senhor. Agradecemos, depois, por todas as coisas que Tu, Senhor, muito para além daquilo que temos pedido, nos tens dado, Senhor, sabendo que Tu também, Senhor, farás muito mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ora, e nós vamos continuar, portanto, no versículo 27, e nós hoje, em princípio, vamos ficar no versículo 27, terminando o versículo 27, espero eu. Apenas para recordar, na semana passada nós demos ênfase aqui no versículo 27, no versículo 27 e 26, porque ainda tocamos no versículo 26, demos ênfase à grande alegria que temos aqui expressa através da palavra glória no versículo 26, e que alegria é essa que, do ponto de vista bíblico, é independente das circunstâncias, se vocês se recordam, porque esta alegria depende, como nós vimos, não de circunstâncias, quaisquer que elas sejam, mas depende de uma pessoa
que não muda, as circunstâncias mudam, depende do Senhor Jesus Cristo, e por isso é que nós lemos aqui em Cristo, no versículo 26. E vimos depois também o comportamento que devemos ter, e que o versículo 27 revela, o portar-nos dignamente, e vimos vários pensamentos a este respeito, eu não vou repetir, mas a importância que de facto o nosso comportamento deve ter, e que se não houver em nós, pode ser desonroso para o Senhor, que é o nosso Senhor. Nós agora, aqui no versículo 27, eu gostaria de... vou ler, diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Gostava de agora aqui referir a palavra combater. E gostava de referir aqui a palavra combater, porque a vida cristã, ao contrário do que muitos possam pensar, não é um pátio de recreio. A vida cristã não é um pátio de recreio. A vida cristã é um campo de batalha. E nós temos que ter a noção clara que nós estamos envolvidos numa batalha tremenda. Nós não podemos perder de vista este facto. Como vocês sabem, eu sou militar, e na vida militar eu sou fuzileiro, portanto uma tropa especial. Uma das coisas que na preparação os fuzileiros aprendem é que nunca se podem separar da arma. Nunca. Eles têm que andar sempre com a arma. Não podem separar-se da arma em circunstância alguma. E eu quero me referir a este pormenor como apenas um pequeno exemplo, e pálido exemplo, de uma realidade muito maior, que é a realidade em que nós estamos a viver, espiritualmente. Nós estamos num grande combate. E nós também não nos podemos separar da arma. E a arma que nós temos é a palavra de Deus. E por isso eu não concebo, de maneira nenhuma, que um crente vá para onde quer que vá sem a arma. Ele nunca se pode separar da arma. Ele deve andar sempre com a arma. Muitas vezes ouvi testemunhos de crentes do passado que nunca se separavam da Bíblia, em circunstância alguma. E mesmo alguns que eram operários iam para o seu trabalho e tinham cuidado de levar, no mínimo, o Novo Testamento com eles. E quero-vos dizer que isto era tão assim que alguns até eram analfabetos, que não sabiam ler e levavam a Bíblia consigo para o trabalho. E sei de um caso, inclusivamente, que ele chegava ao pé dos seus colegas de trabalho, lá na fábrica, e ele sabia de cor as passagens, mas ele não sabia ler, mas sabia de cor, e dizia: olha, leiam lá aqui para mim, no sítio tal e tal, leiam lá. E evangelizava-os. Quando este crente partiu para o Senhor, vocês não imaginam como o funeral dele estava cheio de pessoas, e de todos os colegas e conhecidos que o conheciam, tal foi o impacto do seu testemunho na vida que ele viveu. Mas aqui nesta passagem nós vemos, de facto, que a vida cristã, isto não é um recreio. E nós temos que ter a noção de que estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. Nunca pensem que, pelo facto de ter momentos aprazíveis, momentaneamente, isto é uma redundância, mas pelo facto de haver momentos aprazíveis e de aparente paz, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. E uma guerra em que o inimigo não para. Uma guerra em que o inimigo não dorme. Uma guerra em que o inimigo é perito em atacar. Tem uma experiência a lidar com o homem de cerca de 6.000 anos. Ele conhece muito bem o homem, conhece as suas vulnerabilidades e, portanto, nós como crentes temos que ter muito cuidado porque nós estamos nesta batalha. Portanto, em primeiro lugar, eu queria chamar a vossa atenção para isto. O versículo 27 diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós,
que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Havia aqui, parece transparecer aqui a ideia de que haveria a possibilidade de haver uma tendência, que eu sei que existe, que era eles estarem muito entusiasmados, com muito ânimo, com muito fervor, com muita aplicação e abnegação, enquanto Paulo estava presente, mas que quando Paulo saísse, tudo aquilo se esfumaria. Eu conheço muitos casos assim. Eu conheço casos de crentes que, mediante determinadas circunstâncias, na presença de determinadas pessoas, têm um determinado comportamento e uma linha de ação que se esvai, desmoronando-se essas circunstâncias, saindo essas pessoas de cena, elas já não têm o mesmo comportamento. E isto é muito mau. A vida cristã não é isto. Paulo queria ficar com eles e queria ensinar-lhes que eles deviam ser movidos sempre pelo mesmo ânimo, pelo mesmo entusiasmo, quer ele estivesse presente ou não. O que significava que isso não dependeria dele. É muito importante que nós tenhamos o cuidado, ao servirmos o Senhor e ao servirmos os irmãos, passarmos a ideia de que eles não devem depender de nós, em circunstância alguma, mas devem ser ensinados a depender exclusivamente do Senhor. É muito mau quando uma igreja ou um crente depende de um servo de Deus, seja ele quem for. É muito mau. E o apóstolo Paulo está aqui a tentar ensinar-lhes, e por isso ele queria ficar para benefício deles, que eles precisavam de aprender a andar diante do Senhor, a depender do Senhor e não a depender dele. E, portanto, isso permitiria que eles pudessem ter um comportamento regular, contínuo, sem altos e baixos, pela presença ou pela ausência dele. Bem, nós temos aqui um mundo de pensamentos ainda, sabe? E, evidentemente, como é óbvio, a tendência ao estarmos a estudar a Bíblia, quando a queremos estudar a sério, é mergulharmos nela e deleitar-nos com aquilo que o Espírito de Deus nos tem a dizer e que está nela, ainda que tenhamos a consciência de que por muito que nos detivéssemos aqui nela, nós nunca conseguiríamos esgotar aquilo que ela tem, porque ela é a palavra de Deus e o mandamento do Senhor é, como dizia o salmista, e citei na semana passada, é amplíssimo. No entanto, como eu disse, há aqui vários pensamentos e eu até gostaria de alguns deles poder desenvolvê-los mais, mas entendo que por razão de alguns destes pensamentos terem já sido tocados noutras circunstâncias, noutras passagens aqui, eu gostava de... Não quero deter-me muito neles. De qualquer das maneiras, não posso deixar de referir que aqui no versículo 7 o apóstolo fala da fé do Evangelho, no Evangelho de Cristo, e fala na fé do Evangelho. Já agora só uma pequena questão muito rápida. Como vocês sabem, e isto vai ser muito rápido mesmo, mas não posso deixar de fazer referência a isto. Nós precisamos de ter uma compreensão das Escrituras inteligente. No que diz respeito, por exemplo, à compreensão de certos termos, de certas expressões. Eu tenho muitas vezes referido isto. Neste caso em concreto que temos aqui diante de nós, quero chamar a vossa atenção para a palavra Evangelho. Já noutras ocasiões eu tenho procurado mostrar que a palavra Evangelho em si significa boas notícias. E que nós na Bíblia temos várias boas notícias, diferentes umas das outras, que Deus ao longo dos tempos deu ao homem. Algumas delas são caracterizadas com o nome. E estou-me a recordar de duas grandes boas notícias que aparecem e que são muito importantes vermos a diferença que existe entre elas para não estarmos a pensar que Deus nos está a dar boas notícias a nós, que deu a outros, perdendo nós as boas notícias que Deus nos quer dar a nós, que é a palavra ou a expressão Evangelho do Reino e a expressão Evangelho da Graça. Evangelho do Reino é as boas notícias acerca do reino que o Senhor vai estabelecer na terra. Grosso modo. Evangelho da Graça é as boas notícias que Deus está neste momento a revelar aos homens e que significa um alto favor que Ele está a dar aos homens quando eles mereciam ser castigados. E o alto favor é a salvação que eles podem ter em Cristo, mediante a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. São coisas completamente diferentes. Nós hoje não estamos a dar boas notícias do reino que o Senhor vai estabelecer na terra a ninguém. Porque o Senhor não prometeu o reino a nenhuma pessoa da nossa audiência.
o reino foi prometido, como vocês sabem, à nação de Israel, e os judeus esperavam ansiosamente por essas boas notícias que lhes tinham sido prometidas há muito e que quando o Senhor veio, vinha para cumprir, mas que eles, devido à sua incredulidade, rejeitaram o rei e o reino. E essas boas notícias ficaram adiadas para se cumprirem. Eu quero referir aqui nesta passagem, no versículo 27, temos aqui o Evangelho de Cristo. Evidentemente que o Evangelho do Reino é o Evangelho de Cristo. E evidentemente que o Evangelho da Graça é o Evangelho de Cristo. Mas quando aqui a Bíblia fala do Evangelho de Cristo, aos Filipenses, está-se a referir ao Evangelho da Graça e não ao Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça tem vários termos. Há várias expressões para Evangelho da Graça. Por vezes a Bíblia refere-se apenas ao Evangelho da Graça como sendo o Evangelho. Por vezes diz que é o Evangelho da Graça. Às vezes diz que é o Evangelho de Deus. Ou diz que é o Evangelho da Graça de Deus. Ou que é o Evangelho de Cristo. E há mais uma série de outras expressões que são utilizadas nas epístolas de Paulo para se referirem ao mesmo Evangelho. Portanto, o mesmo Evangelho tem vários nomes, tem várias classificações, para se enfatizar alguma parte que precisa de ser enfatizada no contexto em que ela é apresentada. Nós temos aqui o Evangelho de Cristo. E neste caso em concreto, nós somos desafiados, e sobre isso falamos na semana passada, a termos um comportamento que tenha a ver com este Evangelho, que é o Evangelho de Cristo. Esta boa notícia. Cristo trouxe uma boa notícia tremenda. Eu que merecia ser castigado, eu que merecia ser condenado ao inferno para sempre, a boa notícia foi que Deus me salvou e me guindou ao mais alto patamar que alguma alma algum dia pôde se guindar, que é estar sentado em Cristo nas regiões celestiais. E eu acho que, para quem foi beneficiado com esta graça, deve ter um comportamento consentâneo com a dimensão deste amor. E é isto que o apóstolo Paulo está aqui a dizer no versículo 27. E eu queria enfatizar isto. Depois ele diz aqui... mas antes disso... É curioso aquilo que nós lemos acerca do que ele diz. E reparem, tudo isto já começa no capítulo 1, nós estamos ainda no capítulo 1, e já no versículo 5, ele fala na comunhão do Evangelho, ou cooperação do Evangelho. A palavra cooperação do Evangelho, comunhão do Evangelho, são sinónimas. E ele fala no versículo 5 da cooperação ou da comunhão do Evangelho. No versículo 7 fala na defesa e confirmação do Evangelho. É impressionante como é que o Evangelho está aqui tão presente e a importância do Evangelho em relação a estes crentes. Eu não vou estar a repetir aquilo que já disse quando na altura consideramos a verdade da comunhão do Evangelho, da cooperação do Evangelho e a verdade da defesa do Evangelho e da confirmação do Evangelho. No versículo 11 ou 12, deixem-me só confirmar, no versículo 12, ele fala do proveito ou avanço do Evangelho. Também já reconsideramos isso. No versículo 16, volta a falar pela segunda vez na defesa do Evangelho. E no versículo 27, ele fala no combate pela fé do Evangelho. E aqui, deixa-me dizer uma coisa. Neste capítulo tão curto, vede as referências que ele faz ao Evangelho, e neste capítulo tão curto, vede que há aqui uma grande ênfase, entre outras coisas, à defesa do Evangelho. O que significa que o Evangelho está sob ameaça. O Evangelho sempre esteve sob ameaça. O Evangelho sempre esteve ameaçado. O Evangelho, ao longo dos tempos e das gerações, tem sido diluído. Tem sido falsificado. E por isso é que chegam mensagens distorcidas às pessoas, veiculadas por muitas igrejas e por muitas religiões, que não têm nada a ver com aquilo que a Bíblia diz sobre o que é o Evangelho. E, portanto, há uma grande necessidade de se defender a verdade do Evangelho. E, por outro lado, é preciso, como nós vemos aqui, combater, não apenas defender, mas é preciso combater, como ele diz no versículo 27, pela fé
do Evangelho. E já agora, a fé do Evangelho, entenda-se o corpo de doutrina que compõe o Evangelho. Significa tudo aquilo que tem a ver com as boas notícias que nos envolvem na dispensação da graça de Deus em que nós vivemos. Combater pela fé do Evangelho é combater pela doutrina do Evangelho. Resumidamente. Já agora eu queria aqui referir o seguinte. Prezados irmãos, nós para defendermos o Evangelho, como ele refere 2 vezes neste capítulo, nós precisamos de conhecer bem o Evangelho. Nós para combatermos pela fé do Evangelho, nós precisamos de conhecer bem o Evangelho. Como é que eu posso combater por uma coisa que eu não conheço? Como é que eu posso combater por uma coisa que eu não a conheço a ponto de eu saber que vale a pena combater por ela? Só se combate por uma coisa que nós não temos dúvidas de que vale a pena combater por ela. E só defendemos uma coisa que não temos dúvidas que ela é preciosa e que vale a pena defendê-la. E nós precisamos de ter uma noção clara, uma consciência clara da preciosidade que é o Evangelho. Não vamos agora falar sobre isso, mas não deixe de fazer referência a isso. Quando o apóstolo Paulo termina a carreira dele, acabei a carreira, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Lembram-se? Quando ele diz combati o bom combate, eu quero vos dizer uma coisa, irmãos, só há um combate que é bom, é o combate pela fé do Evangelho. E foi este combate que ele combateu. E já agora, esta questão da defesa do Evangelho está tão na mente de Paulo, está tão no coração de Paulo, está tão nos olhos de Paulo, está tão na mente da pena, na pena de Paulo, quando ele escreve, e ele neste espaço curto escreve 2 vezes sobre a defesa do Evangelho, que ele foi perseguido por causa da verdade do Evangelho, ele foi torturado por causa da verdade do Evangelho, ele esteve preso por causa da verdade do Evangelho. Se vocês quiserem ver o que ele atrás, antes de Efésios, antes da carta aos Filipenses, mesmo aqui colado ao capítulo 1 da carta aos Filipenses, no capítulo 6 da Epístola aos Efésios, o apóstolo diz assim, Efésios capítulo 6, diz ele assim no versículo 19, depois de ele ter dito para os crentes orarem e falar da importância deles orarem, ele no versículo 19 diz, e orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O Evangelho tem muito que se lhe diga. E uma das coisas que ele queria tornar claro, que parece que para muitos não está claro, é que o mistério, é que o Evangelho de que ele fala era um mistério, era um segredo que não estava revelado. Que Cristo havia de vir não era segredo nenhum. Todos os profetas falaram acerca da vinda dele. Mas a verdade deste Evangelho da graça de Deus era um segredo que não estava revelado e que o Senhor só se dignou a revelar já depois da glória ao apóstolo Paulo e por seu intermédio a nós. Como ele próprio diz nas suas epístolas. E particularmente neste capítulo 3 da carta aos Efésios, nos primeiros versículos. E quando ele fala do mistério do Evangelho que ele queria tornar claro, ele diz no versículo 20, pelo qual, mistério do Evangelho, eu sou embaixador em cadeias. Ele estava preso por causa desta verdade. Ele estava preso por causa desta verdade. E ele no capítulo 3 e no versículo 1, vejam bem que isto é tão sério, ele diz, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós gentios, se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus. Eu sou prisioneiro. Eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo, se é que ouvistes falar da dispensação da graça de Deus. Ou seja, ele associa a prisão dele a esta verdade. E deixai-me dizer, irmãos, que esta é uma verdade que vale a pena defender e é uma verdade pela qual vale a pena nos batermos e combatermos. E ele fala acerca disto no versículo 27. E Paulo queria ficar juntamente com os filipenses e não queria partir para a glória, porque uma das coisas que ele queria era sensibilizá-los para estas coisas, sensibilizá-los para estas verdades, que infelizmente a maior parte dos cristãos está completamente a leste desta realidade.
gostava de, depois de fazer referência a isto, dizer o seguinte: irmãos, eu vejo muitos crentes, infelizmente, a combaterem por verdades que não vale a pena combater. E eu até diria mais, a combater por mentiras. Nós precisamos de combater o bom combate. E quando Paulo fala no bom combate, ele implica automaticamente que há combates que não são bons. Há guerras que não vale a pena metermos nelas. Este é o combate porque vale a pena combater. A segunda coisa que eu quero chamar a vossa atenção para isto é que é um combate que não é para alguns. Não é um combate para o Carlos Oliveira estar metido nele. É um combate para cada um de vocês estar envolvido nele. É um combate para cada crente. É um combate de todos. Não é um combate de alguns. É um combate de todos. Olha o que é que diz o versículo 27. Eu quero ouvir acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente. Juntamente. Eu gosto muito da palavra juntamente. Combater juntamente. Combater juntos. Eu já tive a ocasião de dizer que o papel de Deus é juntar os crentes. O papel do diabo é separá-los. E nós devemos estar juntos, unidos, neste propósito deste combate. E não devemos nos meter noutros combates que são guerras estéreis e inúteis. Há uma passagem que agora me veio à mente. E que diz assim. Só um momento. E que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Tiago está aqui a escrever no capítulo 4 da sua epístola e no versículo 1. E ele está, escusam de lá ir, eu citei. E está a dizer que os crentes metem-se em guerras inúteis. Pelejas entre vós. A Bíblia nunca fala em pelejas entre crentes. Mas sabem o que é que acontece na cristandade? O que se vê mais é guerras entre crentes. E ele diz aqui que isto vem de onde? Dos deleites que se manifestam nos nossos membros. Leiam, carne. Estas são guerras da carne. São obras da carne. Não são do Espírito. Já falarei sobre isso. E que sabem de uma coisa dramática acerca disto? As pessoas, quando metem-se numa guerra, têm um objetivo para alcançar. Têm algo a ganhar. Ele aqui traduz neste objetivo como cobiça. Querer ter alguma coisa. Cobiçais, mas nesta guerra cobiçam e nada têm. Combateis e guerreais, diz ele, e nada tendes. Prezados irmãos, depois de eu dizer isto, quero que vocês pensem na importância de estarmos juntos. Irmãos, se há uma coisa que o Senhor nos tem que dar graça a todos nós, nesta igreja, é estarmos juntos. Juntos pela verdade do Evangelho. Juntos pela defesa do Evangelho. Juntos no bom combate. Juntos para combater, mas por este combate e não outro. Existem combates que não vale a pena combatermos. Fiz referência, penso que na semana passada, às vezes que a Bíblia fala em juntos e juntamente, esta expressão que começa, ou esta palavra que começa com a letra J, U, N, T, e que depois pode transformar-se em junto ou juntamente, ou qualquer coisa, ou juntamento. Nós temos várias palavras feitas através deste bloco que tem a ver com estarmos juntos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 17,
Tessalonicenses 4:17. Tem que andar depressa. Depois nós, os que ficarmos vivos, quando Paulo fala acerca do arrebatamento da igreja, diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O Senhor sempre nos quis juntos. E até mesmo quando se der o arrebatamento da igreja, o Senhor quer tanto que os crentes sejam juntos, que os que morreram primeiro saem primeiro, mas depois nós estivermos vivos, vamos ao encontro juntamente com eles. Porque o Senhor não concebe os crentes separados, mas gosta de os ver juntos. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, outra passagem que eu também quero aqui destacar, no versículo 22, nós lemos assim: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Reparem, o propósito de Deus é edificar-nos juntamente. Deus não quer edificar-me a mim e não vos edificar a vós, ou não vos quer edificar a vós e não me edificar a mim. Deus quer edificar-nos a todos, juntamente. Sabem como é que isto acontece? Em Espírito. É o propósito do Espírito de Deus fazer isto. É a obra dele fazer isto. E eu queria enfatizar bem este facto. Já vamos falar mais acerca disto. Na carta aos Colossenses, no capítulo 4, portanto, tomem atenção, o apóstolo está, por outras palavras, a dizer assim, porque a gente pode perder de vista o contexto. O apóstolo está a dizer assim: eu até, se partisse, para mim é muito melhor, mas atendendo à necessidade que existe, e eu ficando cá, eu quero ajudar-vos. E eu ficando cá para vos ajudar, eu quero vos ensinar coisas importantes. E portanto, eu ficando cá, vou aproveitar o tempo que aqui tiver, não vou estar aqui a perder tempo. E quero vos ensinar coisas importantes. E nós já vimos até aqui coisas importantes que ele queria que eles aprendessem. Sobre a alegria com que nós devemos viver, independentemente das circunstâncias, fazendo depender do Senhor e outras coisas. E ele diz: e eu quero que vocês andem juntos, irmãos. Qualquer coisa que ameaça a nossa unidade em Cristo é para combater. Porque o Senhor quer que a gente esteja juntos. E não devemos permitir que o diabo, na sua astúcia e a nossa carne, na nossa fraqueza, estrague isto. Capítulo 4 de Colossenses. Curiosamente, fiz hoje uma quadra. Agora, ultimamente, tenho dado para fazer algumas quadras sobre esta passagem. Que diz assim: orando também juntamente por nós. Orando juntamente. Nós temos que estar juntos nestes propósitos todos. E neste caso, na oração, orando juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Na quadra que eu fiz hoje sobre este versículo, eu disse assim: vamos a ver se eu consigo ler o que eu escrevi. Perseverando na oração, abre a porta da palavra, necessária à compreensão do mistério que ignorava. Nesta quadra, baseada neste versículo, que eu agora não vou falar dela, que é para não me desviar do contexto, curiosamente, não toquei na palavra juntamente. Mas a palavra juntamente, que é a palavra que eu quero destacar, é a palavra que de facto está permanentemente na mente do apóstolo. E quero-vos dizer, irmãos, está na mente do Senhor. Vocês sabem de uma coisa: o diabo nunca atacou tanto a igreja ao longo da história, e nós estamos num período da história que é o nosso momento em que nós estamos aqui, como procurando separar os crentes. Evitar que eles estejam juntos. Juntamente. E quando há crentes que insistem neste erro tremendo da divisão, eles vão ter um problema muito sério e vivem uma contradição. Porque no momento em que morrerem, vão estar juntos lá no céu. É uma coisa tremenda, não é? Alguns têm uma dificuldade tremenda em ter comunhão com outros crentes. Mas quando morrerem, vão estar com eles lá no céu. E depois, como é que é? Das duas, uma. Ou vão sentir mal lá em cima, não vão para não,
Lá em cima ninguém se vai sentir mal, para não? Então deve sentir muito mal cá em baixo. Porque não é esse o propósito de Deus. E que o Senhor nos ajude. Outra coisa muito importante. Vocês sabem que é o trabalho em equipa que vence vitórias? Sabem que é o estarmos juntos que nos dá forças? Ainda hoje li um pensamento que era sobre a fraqueza dos flocos de neve. Estamos na altura do frio e da neve. Os flocos de neve são das coisas mais frágeis que existem. Mas quando eles se juntam, são montanhas de gelo. Inquebráveis. Nós, pela graça de Deus, juntos, somos uma força tremenda. É claro que a nossa força está no Senhor, que é muito mais do que do que flocos de neve que fazem blocos de gelo. Mas só pelo facto de estarmos juntos em si já é uma força tremenda. Agora imaginem, com a bênção do Senhor, que quer que estejamos juntos. A arma mais poderosa que nós temos contra o inimigo, irmãos. Sabem qual é a arma mais poderosa que nós temos contra o inimigo das nossas almas? Não é um sermão vigoroso, não é um sermão empolgante que o pregador possa proferir. A arma mais poderosa contra o inimigo é uma vida íntegra, é uma vida coerente, é uma vida que é vivida consentaneamente com a posição que a pessoa tem em Cristo. É uma arma tremenda. Pensa aí um bocado no caso de Jó. Uma personagem incontornável que de volta e meia lá temos que ir bater nela. Sabem o que é que o diabo disse ao Senhor, não sabem? Ele disse, toca-lhe na sua vida, nas suas coisas, nas suas posses ou na sua vida, e tu vais ver se ele ainda é assim como tu dizes que ele é. Podes tocar. Que grande bufetada levou Satanás naquele dia. Que grande derrota. Quando Jó sofreu o que sofreu e disse, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, isto é viver de acordo com aquilo que a gente diz que crê. Que o Senhor nos ajude a sermos íntegros. Íntegros nisto. Íntegros na fé. Íntegros naquilo que a gente diz que acredita. Coerentes. Não incoerentes. É por isso que é tão importante estarmos juntos. Não é assim que nós vamos estar sempre um dia? Nós não vamos estar juntos um dia? Então porquê é que não vamos estar juntos já agora? E não vamos estar um dia juntos por toda a eternidade, felizes, contentes? Vai ser demais. Ai, irmãos, eu queria vos dizer tanta coisa acerca disto. Quando olhardes para um crente e vos apetecer ralhar com ele, olhai para ele com os olhos de Cristo. Todos os dias, quando eu me levanto, eu digo assim, Senhor, tu tens uma paciência para mim. Ele ama-me. Ele ama-me com os meus defeitos. Ele ama-me com as minhas fraquezas. Ele ama-me como eu sou. Porquê que eu não amo o meu irmão como ele é? Nós sabemos que o meu irmão deve melhorar. Nós sabemos que ele deve crescer. Nós sabemos que ele não deve falhar tanto, não errar tanto, que deve crescer, que deve progredir. Nós sabemos isso. Mas nós também precisamos disso. E o Senhor, mais do que ninguém, sabe das nossas fraquezas e o quanto já devíamos estar lá à frente e ainda estamos cá atrás, o quanto devíamos estar lá acima e ainda estamos cá em baixo. Melhor do que ninguém. E Ele ama-me na mesma, com paciência na mesma. E nós, por vezes, não temos paciência nenhuma para com os outros. Se somos membros da mesma equipa, devemos cooperar juntos,
Uma equipa em que os elementos da equipa, um puxa para cada lado, não vai a bom porto. Eu recordo-me que quando eu estava nos fuzileiros, na instrução, e recordo-me de nós passarmos por momentos muito difíceis. E nós tivemos muitos exercícios em que éramos 6 ou 7 em cada bote, os chamados Zebro 3, a remar. Parecia que dávamos 3 remadas e andávamos 4 remadas para trás. Porque íamos contra a corrente. Tanto esforço. E sabe de uma coisa, para termos algum progresso, nós tínhamos que remar certos, tínhamos que remar juntos, não podia puxar um para cada lado, aquilo tinha que ser tudo certo, aquilo tinha que ser um trabalho de harmonia, de equipa. É assim na igreja. Bem, na pergunta-resposta que eu coloquei hoje do Billy Graham, no site da igreja, que eu recomendo que leiam, a dada altura, ele diz que o prato favorito, eu já sabia disto, mas vem a propósito. Ele diz que o prato favorito de muitos ao domingo é pregador assado. Bimba, bimba, bimba. A falarem mal dos pregadores. Irmãos, eu, se quiser comer crente assado todos os dias, eu como crente assado todos os dias. Ou seja, eu vou dizer o seguinte. Se eu quiser encontrar defeitos e motivos de crítica em toda a gente, eu vou encontrar. Só no Senhor Jesus Cristo eu não encontro. Sabem o que é que ele disse a seguir? E disse tão sabiamente: Satanás gosta que os crentes se critiquem. Ouçam isto, irmãos. Satanás gosta que os crentes se critiquem. E se Satanás gosta que os crentes se critiquem, nós não devemos gostar de criticar os crentes. Porque não queremos fazer a vontade de Satanás. E ele disse porquê. Sabem porquê que Satanás gosta que os crentes se critiquem uns aos outros? Disse ele: porque isso enfraquece o seu testemunho. Se nós estivermos a falar mal de alguém, nós estamos a enfraquecer o nosso testemunho. E mais, estamos a fechar os nossos ouvidos para a palavra de Deus, que não quer isso. Deus é contra a maledicência. Mas muitos gostam é disso. Não se alimentem daquilo que a vossa natureza gosta. A natureza humana é uma natureza corrompida e perversa. Se há ali um acidente na rua, as pessoas gostam de ir todas para lá para ver quantos mortos é que existem, se há muito sangue e se há membros estropiados. É próprio da natureza humana isto. É próprio da natureza humana querer falar mal. Falar mal do tempo, falar mal do dia, falar mal da chuva, falar mal da seca, falar mal de tudo e de todos. Falar mal do governo. Não interessa qual é o governo que lá está. Qualquer um que lá esteja falou mal. Nós falamos mal de tudo e de todos. E existe aquela história do barbeiro, e sabem que nas barbearias ali é que se vê como é que se fala mal. E o barbeiro tinha lá os clientes dele e todos falavam mal. Falava mal da vida deste e daquele e do outro, e falava mal de tudo e de todos. Até que o barbeiro chegou ao fim do dia, ficou sozinho lá na barbearia, olhou para o espelho e disse assim: tu também não és grande coisa. E esta é a grande realidade. Mas nós não podemos viver desta maneira. Houve alguém que disse que nós, os cristãos, somos o único exército no mundo, que atira sobre as suas próprias tropas. Nós não podemos atirar sobre as nossas próprias tropas. Isso é de loucura.
A Bíblia diz que não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E eu vejo muita gente preocupada em combater pessoas que não devem combater, quando deviam combater inimigos invisíveis, com os quais combatemos de joelhos e com vidas santas. Sim, as vidas santas combatem o inimigo das nossas almas. Foi assim que Jó deu cabo de Satanás. E nós precisamos disto. Eu já tive a ocasião de dizer, e vou repetir, o que eu já disse há muito tempo. Há muito tempo que eu não digo isto. Provavelmente o maior almirante que algum dia a história conheceu foi um almirante chamado Almirante Nelson, da Marinha Britânica. Nós, em memória e em honra da morte dele, trazemos uma fita preta na nossa farda de marinheiros, apesar de portugueses, em honra dele. As fitas das boinas dos fuzileiros, por exemplo, são pretas por causa disso. Almirante Nelson, grande almirante. O grande homem de Deus chamado John Nelson Darby recebeu o nome de Nelson dele, do Almirante Nelson. Não vou agora entrar em detalhes sobre isso. Quando um dia o Almirante Nelson estava a comandar a sua esquadra de vários navios e estavam prestes para enfrentar uma batalha, um dia tiveram uma reunião. Os comandantes dos navios reuniram-se todos com o Almirante Nelson e eles entraram numa discussão violenta uns com os outros, os comandantes, e não se entendiam. E o Almirante Nelson virou-se para eles e disse assim: meus amigos, o inimigo está lá fora. Apetece-me tantas vezes dizer isso no meio da igreja, que o inimigo está lá fora. Não estamos crentes. A nossa passagem em Filipenses, no capítulo 1, vamos a ver se eu consigo chegar ao fim disto, e eu gostava. Eu quero ouvir acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Queridos irmãos, só há uma maneira de eu estar no mesmo espírito que o meu irmão. Só há uma maneira de eu estar no mesmo espírito que a minha irmã. É eu e ela, e eu e ele, estarmos no espírito. Não há outra maneira. O meu espírito é diferente do espírito do meu irmão. Eu, para estar no mesmo espírito, só no Espírito Santo. Espírito Santo esse que quer comandar a minha vida e a vida do meu irmão. Quer controlar a minha vida e a vida do meu irmão. E é só na medida, em que ele consegue isso, é que eu posso estar no mesmo espírito. De outra forma, nunca vou estar no mesmo espírito. Vamos estar sempre em espíritos diferentes. Temos concepções diferentes, análises diferentes, visões diferentes, sensibilidades diferentes, sentimentos diferentes. Mas quando o Espírito sobrepuja o nosso ser, somos comandados por Ele. E Ele aqui fala, e daí na carta aos Efésios ele dizer: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Não é um crente encher-se do Espírito, é enchei-vos todos vós, enchei-vos todos do Espírito. E aqui ele diz: eu quero ouvir acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente. Porque só o Espírito Santo é que nos pode juntar, irmãos. Só o Espírito Santo é que nos pode conglomerar. Só Ele é que nos pode solidificar uns aos outros. Só Ele é que nos pode unir verdadeiramente uns aos outros. É o Espírito que faz isto. E acerca disto eu gostava de dizer algumas coisas. A carne não faz isto. O problema de muitos problemas é os crentes viverem na energia da carne, agirem na carne, serem carnais. Quando o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, aos Coríntios, sabem o que é que ele disse? Eu cito aquilo que ele disse. Ele disse assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Quem são os espirituais? São os que são guiados pelo Espírito de Deus. Mas como a carnais.
Como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquê é que ele chamou carnais aos coríntios? Sabem porquê? Diz ele assim. Porque, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? A carne cria conflitos. A carne cria dissensões. A carne cria problemas. O Espírito suaviza, une, harmoniza. Em Efésios, no capítulo 4, e aí quero que vocês leiam, no versículo 3, o apóstolo teve o cuidado de dizer aos crentes para eles procurarem. Eu vejo tanto crente à procura de tanta coisa, eu não vejo a procurar isto. Procurar o quê? Procurar guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Quem faz a unidade é o Espírito. Ele une. Foi Ele que nos integrou no corpo de Cristo. Fomos batizados pelo Espírito formando um corpo, sendo membros diferentes. E o Espírito pegou em cada um de nós, integrou-nos no corpo e uniu-nos no corpo. Esta unidade é do Espírito. E nós devemos guardar esta unidade. Nós devemos fazer uma defesa, fazermos uma, como é que é de explicar? Fazermos uma linha defensiva à volta desta verdade. E não permitirmos que esta verdade seja agredida, seja violada. Devemos guardar a unidade do Espírito, feita pelo Espírito. A carne divide. Gálatas 4, versículo 29. Eu disse 29, mas acho que não é, porque não temos 29 versículos. Não sei como é que eu fiz isto. Não. Temos. Estava a ver o capítulo errado. Gálatas capítulo 4, versículo 29. Sabem o que é que nós temos aqui? Vejam. Sabem que o apóstolo Paulo chegou ao ponto de utilizar uma alegoria. E utiliza a figura de Ismael e de Isaac para dar lições aos crentes gálatas acerca destas verdades. Irmãos, a carne deu cabo dos crentes coríntios. A carne dividiu a igreja em Corinto. A carne dividiu a igreja na Galácia. Os crentes na Galácia mordiam-se e até dizia Paulo, eu espero que não se devorem. Ele teve que dizer aos crentes gálatas isto. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. O que é gerado segundo a carne persegue. Quer conflito. Ismael perseguiu Isaac. E diz ele, e agora é a mesma coisa. Só que agora não temos aí um Ismael, como tinha Abraão lá no passado, e um Isaac. Nós agora temos a nossa natureza adâmica. É a nossa natureza adâmica, a carne em nós, que quer fazer as neiras. E temos a nova natureza em nós, o Espírito em nós, que quer fazer a vontade de Deus. E o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar que o Ismael dê cabo do Isaac? Efésios 2:3. O apóstolo diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Irmãos, agora nós não podemos andar a fazer os desejos da vontade da carne, nem dos pensamentos. Não devemos. Isso era quando éramos descrentes. Mas ainda temos cá a natureza adâmica em nós e ela quer fazer isso ainda. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Em Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Diz ele assim, digo porém, diz ele, andai em espírito. E se vocês andarem em espírito, vocês não vão cumprir as concupiscências ou os desejos incontroláveis da carne. Só temos uma defesa, é o Espírito. Temos que nos encher do Espírito, andarmos segundo o Espírito, fazer a vontade de Deus dessa maneira.
2 aos Coríntios 10. Na 2 aos Coríntios, no capítulo 10, nós lemos assim no versículo 3. Porque andando na carne, para podermos perceber este versículo, temos que ler o versículo anterior. Rogo-vos, versículo 2, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam. Alguns aí que se andam a portar mal e julgam-nos. Sabem, a tendência de sermos juízes dos outros é tremenda. E alguns chegaram a ter a ousadia de querer julgar Paulo e os companheiros de Paulo. Mas isto seja Paulo, ou os companheiros de Paulo, ou qualquer crente que seja. Nós não devemos julgar os outros. E julgam-nos, sabem como? Como se nós andássemos na carne. Já agora deixa-me dizer uma coisa. Não andemos na carne porque não é bom. No caso de Paulo, estavam a julgá-lo injustamente. Estavam a tratá-lo como se ele andasse da carne que não andava. E por isso ele diz no versículo a seguir, por isso é que eu li este. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. O nosso combate, a nossa luta não tem nada a ver com a carne. Como é que andamos na carne? A vossa guerra é que é a guerra da carne. A minha guerra é outra. Eu estou num bom combate. Precisava de mais tempo só para me dedicar a cada uma destas passagens da Bíblia, mas estamos a passar assim por alto para vocês poderem ver todo o espírito das epístolas de Paulo, aquilo que ele diz acerca deste assunto. Romanos 8:13. Romanos. E aqui na Epístola aos Romanos, como ele fala tanto acerca disto, e particularmente no capítulo 8 da Carta aos Romanos, diz ele assim: porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis. Irmãos, se nós vivermos segundo a carne, a nossa vida é um cemitério autêntico. A coisa que mais me entristece é ver vidas de crentes que são cemitérios autênticos. Eles vivem segundo a carne. A vida deles é um cemitério. É só morte na vida deles. Não há vida na vida deles. Não há vida nenhuma. Nem produzem vida, nem dão vida. Não são uma bênção para ninguém. Sabem como é que se resolve isto? É mortificar as obras da carne. As obras do corpo. É pelo Espírito que a gente consegue. Não temos alternativa, irmãos. Eu não tenho forças. Eu não sou capaz. A minha tendência, a minha natureza adâmica é só impelir-me para o que eu não devo fazer. Só quer que eu diga aquilo que eu não devo dizer, que eu faça aquilo que eu não devo fazer. O Espírito, se eu me deixar render ao Espírito e deixar que o Espírito governe a minha vida, use a minha vida, vai ser o Espírito a conseguir fazer isso. Vai ser o Espírito a conseguir fazer isso. E é tão bom a gente sentir isso. É tão bom a gente ver a força do Espírito, se ele estiver forte em nós. Uma força tremenda para dizer não à carne. Romanos 8. Versículo 6. Olha o que está ali escrito. Porque a inclinação da carne é morte. Nunca se esqueçam disso. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem anda segundo a carne não tem paz nenhuma. Os carnais a dividir a igreja, uns a puxar para um lado, outros a puxar para o outro, com invejas, porfias, dissensões, guerras, discussões, zangaram-se uns com os outros. Acham que isso dá paz a alguém? Isso dá paz à igreja? Isso dá paz aos crentes? Um dia vai se deitar na cama, vem com a consciência pesada. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É tão bom poder chegar à cama de noite e deitar e dizer: Senhor, obrigado. Tu és bom. Porque a gente agradece a Ele, porque é tudo dele. É por Ele que a gente consegue. Não é por nós. Nós não somos ninguém, nem somos nada. 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Irmãos, isto é tão sério. Porque vivermos na carne é sermos inimigos de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus. Os meus irmãos e as minhas irmãs não devem ser inimigos de Deus.
E nós às vezes esquecemos que ao fazermos isto, estamos a tornar inimigos de Deus. Porquê? Porque isso não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Ai, irmãos, queiramos todos agradar ao Senhor. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo, ouçam bem, nós devíamos memorizar estes versículos, deviam entranhar-nos na alma de uma vez por todas. Os que são de Cristo, diz Paulo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diz ele no versículo a seguir. Gálatas 5, versículos 13 a 16. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. É tão bom sermos livres. Sabem que o pecado prende. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E sabem que o fruto do Espírito é o amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós temos, isto não é só para estar aqui lido e está muito interessante. O que é que isto tem a ver com a minha vida? O que é que a minha vida tem a ver com isto? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Paulo foi duro em relação aos Gálatas. Que grandes lições acerca disto ele deu e que nós precisamos de aprender. Versículos 19 a 20. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quero destacar aqui alguns termos, como por exemplo, pelejas, dissensões, inimizades. Está aqui uma lista tremenda para ser analisada caso a caso. Mas eu quero, dentro do âmbito do que estamos a considerar, porque a carne manifesta-se em várias áreas, em vários domínios, eu quero considerar esta parte das inimizades. Irmãos, o Espírito cultiva amizades, harmonia. A carne separa, o Espírito une. Na nossa passagem, que é para nós terminarmos hoje, no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente ou acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito. E eu dizia que só o Espírito é que nos pode juntar nisto, combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Estarmos juntos, diz aqui, com o mesmo ânimo, juntos, com o mesmo ânimo, juntos, animados. Sabe o que é que isto quer dizer? Ninguém desanimado. Irmãos, nós não queremos ninguém desanimado na igreja. Sabem quem é que produz este ânimo? É o Espírito unindo-nos e que combate o desânimo. E eu vou-vos dizer uma coisa. Quando eu vim hoje para o culto, eu vinha tentado a ficar desanimado. E disse: Senhor, o desânimo não me vai vencer. É uma luta diária. Não vos vou confessar a minha vida. Podia fazê-lo sem problema. Mas vocês não imaginam os combates que nós temos a cada momento. Eu hoje tive combates tão grandes, espiritualmente.
sozinho, no serviço. Que eu à tarde andava de um lado para o outro para ser uma barata tonta. É que eu dizia àqueles que me ouviam e por onde eu passava: eu não me sinto bem. Não estou bem. Não me sinto forças. Apetecia-me dormir. Não perguntem. Há coisas que não dá para entender. Mas sempre a lutar. E eu sabia que tinha que vir para aqui. E até sabia sobre o que ia falar. E eu nas minhas lutas com o Senhor, porque são batalhas que se travam espiritualmente, dizia: Senhor, o diabo não vai vencer. Pela tua graça. Paulo disse: eu quero ficar convosco. Eu quero vos mostrar o segredo da vida cristã. Eu quero que vocês sejam vencedores. Para vocês serem vencedores, vocês têm que estar juntos. O Espírito é que vos vai juntar. Se vocês andarem no Espírito e andarem juntos, vocês não vão vencer o desânimo. O desânimo há de bater à porta muitas vezes. O desânimo não entrou. Bateu à porta. Estava lá sempre a bater. E eu, olha esta. Que Deus nos ajude. Ninguém desanimado, juntos, era o que ele dizia. O que é que nos deve unir? Também o combate pela fé do Evangelho. 27. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Eu já noutras situações falei acerca disto, não vou agora falar, mas a fé do Evangelho quer dizer as verdades doutrinais que estão envolvidas na verdade do Evangelho. Deixa-me dizer uma coisa. Houve uma crente velhinha que ensinou isto aos filhos. E ela dizia-lhes sempre isto muitas vezes. Eu vou dizer a vocês aquilo que eu também ouvi dela. Ela dizia assim: procura manter a língua sempre entre os dentes. A língua é terrível. Pensa sempre 2 vezes antes de falar uma vez. Pensa sempre. E dizia ela: a língua comprida encurta as amizades. Cuidado com a língua. Isto a propósito de tudo isto que estamos aqui a ver, são alguns conselhos que eu quero deixar. Havia um crente que ficou tão cansado de ouvir crentes a falarem mal de outros crentes, que quando ele falava com uns, falavam mal. Depois falar com outros, falavam mal. E andava naquele espírito de andar a falar mal uns dos outros. Então ele adotou a seguinte tática. Comprou um caderno e uma caneta. E quando ia falar com alguém, e esse alguém ia falar mal, seja lá de quem fosse, abria o caderno e dizia assim: faz favor, escreva isso que acabou de me dizer agora e assine por baixo. Alguém falava mal e ele chegava assim: sim senhor, muito bem, acabou de falar, acabou de dizer o que disse. Agora escreva tudo isso que disse aqui e depois por baixo assine o seu nome. Até hoje, dizem, o caderno ficou sempre intacto. Nunca ninguém fez isso. É o que a gente precisa às vezes, é de andar com um caderno destes na mão. Precisamos andar com um caderno destes na mão. Mas irmãos, isto são apenas alguns conselhos que alguns crentes sábios têm deixado. Mas o conselho que eu vos dou é andar em espírito.
Porque se andarmos em espírito, não vamos precisar de andar de caderno. Pensamento final. Vou dar um conselho a todos. Quando fordes tentados a falar mal, evitai. Façam um esforço, a sério. Não é que às vezes não pudéssemos ter razão para falar mal. Ou vontade. Mas aí é que está o problema. É a vontade da carne. Quando formos impelidos a falar mal, seja de quem for, não falemos. Porque se não o fizermos, ficaremos com mais tempo para falar do Senhor aos outros. E se andarmos a falar mal, estamos a ficar com menos tempo para falarmos do que devemos aos outros. E se ficarmos com mais tempo para falarmos do Senhor aos outros, sabe o que vai acontecer? Vamos ganhar mais amigos. Porque se falarmos mal dos outros, vamos perder amigos. O que é que vão escolher? Fica o desafio lançado. Irmãos, que Deus nos ajude. Não estamos aqui para perder tempo, nem para ocupar tempo. Estamos aqui para ver se o Senhor nos ajuda a sermos os melhores, para a glória dEle, porque a Ele tudo devemos. Amém.